Vamos lá, gente. Quais são as melhores práticas de backup, né? Testar, 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 né? Então, assim, toda vez que você configurar um novo cliente aí do Bácula, testar a conexão com esse cliente, simular e testar novos jobs de backup. Eu vou ensinar para vocês como simular o backup antes de submeter, como testar. Testar a restauração de novos jobs, testar a restauração de aplicações específicas, realizar testes de restauração periódicos. Então, assim, parece brincadeira, assim, tal, mas assim, não custa lembrar, né? O pessoal fala até no coloquial, né? Assim, mais importante do que fazer backup é fazer o restore. Então, assim, como você garante o restore? Teste, não tem jeito, tem que testar. Ter uma política de backup corporativa que contenha, né? Eu falei desse documento, para quem trabalha em empresa é importante ter uma política de backup, porque é ela que vai dizer os parâmetros do seu backup. Então, por exemplo, bancos de dados deverão ter retenção de um ano, mensagens de e-mail 6 meses, etc. Né? Então, assim, como é que você vai fazer uma estratégia de backup se você não sabe por quanto tempo você precisa guardar aqueles dados? Então, se você tiver uma política nesse documento, né, que geralmente é inclusive assinado pela direção da empresa, né, pela alta gestão da empresa, você tem como nortear seus trabalhos. É um negócio tão importante que o pessoal recomenda que seja assinado pela diretoria da empresa. Outro exemplo, backups diferenciais serão realizados diariamente, em tais datas. Então, tem política que determina a periodicidade, tá, dos backups. Aí é um nível de detalhamento que você pode utilizar ou não. Lá no meu site, bacula.com.br, tem um modelo de política, tá? Assim, bem sucinto, mas tem. Outra coisa interessante para ter uma política: mídias obsoletas de backup serão incineradas. Pô, tá, a concordância está errada aqui, tá? Incineradas ou picotadas antes de serem descartadas, né? O que que é? Por que isso, gente? A gente sabe que HD a gente consegue restaurar até 7 formatações de um HD em ambiente de laboratório, né? Então, assim, se usou um HD para fazer backup, usou uma fita magnética, o ideal é que sua empresa, né, incinere, destrua aquela mídia para que uma pessoa mal intencionada não pegue do lixo e restaure dados sensíveis da empresa. Né? Pode ser parecer paranoia, mas é uma possibilidade, né? Pode acontecer. Alta disponibilidade para o sistema de backup. Né? O backup é um sistema crítico, então assim, o ideal é que ele tenha, né, a maior disponibilidade possível, né? Que você tenha uma redundância de energia, de fonte, né? Uma máquina legal. Eventualmente, a replicação de banco de dados do backup é possível você ter, né? Assim, é uma coisa a pensar plausível, né? Informação escrita, né? Ou seja, backup é muito da informação escrita. Ou seja, você, por exemplo, informar por escrito para o usuário ou gestor do serviço quais informações estão sendo protegidas pelo backup ou não. Isso é muito comum, né? O usuário achar que a empresa faz backup de uma coisa que não faz, de uma pasta que não faz, ou por um período maior do que ele acha que é feito. Então, assim, Heitor, eu quero restaurar um backup de 3 anos atrás, mas a política de sua empresa fala que você só vai guardar por um ano. Então, assim, você vai estar coberto, né? Vai falar, não, usuário, a política, pela política, a gente só guarda esse backup por um ano, né? Então, assim, a informação escrita também é essencial, tá sempre protegido, tá? Em relação aí ao backup. Automação. Operações de backup devem requerer a menor intervenção humana possível, né? Ou seja, a ferramenta de backup ela mesma gerenciar reciclagem, né? Ter espaço suficiente de storage para ela mesma reciclar os volumes e fazer o backup, né? De maneira automática. Robôs de fita, se vocês vão comprar um robô de fita, você tem que comprar um robô de fitas que lhe atenda, que tenha uma quantidade de gavetas, que requeira o mínimo possível, ou se possível nenhuma substituição manual de fitas. Né? Ou seja, tem gente que compra robô de fitas com 8 gavetas, ou seja, 8 fitas. Assim, pô, geralmente isso é muito pouco para fazer uma estratégia de backup com rotações.
Enfim, aí, eventualmente, vai depender da quantidade de dados, obviamente da tecnologia, o administrador tem que ir lá, tá substituindo aquelas fitas. Aí você ainda tem fita de limpeza, né? Que você pode, que é interessante ter no robô de fita. Então, se você tem 8 gavetas, tira uma que é a fita de limpeza, você vai ter só 7 fitas naquele robô. Então, assim, não adianta muita coisa. Alinhamento com as recomendações de segurança ISO 27002. Essas normas ISO vivem mudando, tá, gente? A 27002 é a que falava de mais especificamente sobre questões de backup. Não sei se mudou realmente, mas assim, falam coisas legais que de repente podem estar sendo olhadas. É, Por último, papéis bem definidos na estratégia de backup. As grandes empresas, gente, grandes empresas assim que podem se dar o luxo de fazer isso, eles geralmente trabalham um backup dessa maneira, tá? Geralmente eles têm 2 pessoas para trabalhar o backup. Uma para criar os jobs de backup, tá? E é responsável pela execução correta dos jobs de backup. E uma outra pessoa só responsável por restaurar esses arquivos e por fazer testes de restauração. Por que isso, Heitor? Por que 2 pessoas? Porque uma audita a outra. Uma pessoa faz os backups e a pessoa que restaura ela fica responsável por fazer os testes, né? E por garantir a restauração. Então, uma vai saber, vai auditar, ver se está fazendo backup ou não, né? E a outra vai tá restaurando e, enfim, o que faz backup vai auditar a pessoa que restaura no sentido de saber se os testes de restauração estão sendo feitos, né? Então, assim, é uma boa prática. Não é obrigatório, mas algumas empresas seguem isso daí.